Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Na maior cidade do Brasil, onde os desafios da saúde pública ganham uma escala gigantesca, uma iniciativa tem chamado a atenção pela forma como une tecnologia e cuidados com as pessoas. Com o apoio da inteligência artificial, do monitoramento remoto e de soluções digitais acessíveis, a rede pública de São Paulo está transformando a forma de cuidar da saúde de mais de 1 milhão de moradores. No episódio de hoje, vamos conhecer em detalhes esse projeto inovador, desenvolvido pela Galileu Saúde, em parceria com a Siemens Healthineers e apresentado na HIMSS 2025, um dos principais eventos globais sobre inovação em saúde. Nosso convidado é o Sérgio Ricardo Santos, vice-presidente de estratégia da Galileu Saúde. Ele vai nos contar como essa tecnologia já está presente em mais de 100 unidades básicas da capital paulista, impactando diretamente o acesso, a prevenção, o engajamento do paciente e até mesmo a sustentabilidade financeira do sistema. Sérgio, muito bom ter você aqui no nosso podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não, a honra é nossa. Sérgio, eu queria começar perguntando, um pouco olhando a sua trajetória, né? Você tem uma trajetória que transita entre a prática médica, a gestão executiva em grandes organizações de saúde e também a liderança em iniciativas de transformação digital. Você foi CEO da Mil, né? Você foi VP da DASA e agora é um dos líderes da Galileu Saúde. Conta pra gente, como que essas experiências moldaram a sua visão sobre inovação e acesso à saúde no Brasil, Sérgio? Então, considerando todas essas passagens, né, como você bem falou, passagem por operadora de saúde, por empresa de diagnóstico, eu também tive passagem por prestadores de serviços de saúde, né, hospitais, clínicas. Trabalhando em todas essas áreas, eu acho que a maior contribuição que elas trouxeram para a minha visão de inovação está relacionada à capacidade de enxergar sistemicamente o setor de saúde. Essa visão sistêmica ela é fundamental no meu entendimento porque ela permite que a gente consiga analisar o impacto de cada escolha que a gente faz em todas as pontas do setor. A visão sistêmica, ela não, claro, obviamente, ela não depende exclusivamente do fato de eu ter passado em todos esses lugares. Porque senão isso poderia significar também que todo mundo precisa passar por todos os lugares para conseguir ter essa visão sistêmica. Isso não é verdade. A questão é que, tendo passado e complementando isso com outros conhecimentos, foi possível ter o melhor entendimento do que é o impacto de cada decisão dentro da área de saúde na perspectiva de diferentes setores. Eu gosto muito de trazer para essa análise a visão da inovação holográfica. O que é esse conceito? Esse conceito foi criado por um cientista brasileiro, Charles Bezerra, que ele criou o nome da teoria dele, é a teoria da inovação holográfica. Esse conceito ele fala o seguinte, que quando você pega um comparativo muito simples, quando você pega um filme fotográfico e corta ele em 1000 pedacinhos, cada pedacinho tem 1/1000 da imagem completa. Uma fração da imagem completa. Quando a gente pega um filme holográfico, a gente tem e corta ele em 1000 pedacinhos, cada pedacinho tem a imagem completa. Então, criar holograficamente, inovar holograficamente, é criar e inovar sob a perspectiva do todo, entendendo qual é a perspectiva do todo e aplicar nas menores decisões. Isso é fácil de ser executado? Claro que não. É muito complexo de ser executado. Eu tive a possibilidade de ser, passando por diversas empresas dentro da saúde brasileira, em diferentes áreas de atuação. Isso me permitiu adquirir uma visão holográfica, juntamente com a perspectiva de que a estratégia dentro do setor de saúde deve considerar sempre esses impactos que podem existir em todas as suas pontas. E não criar uma estratégia que seja boa para um hospital, mas ruim para uma operadora de saúde, etc. A leitura final disso tudo é que o executivo tem que ser capaz de executar com a visão sistêmica a entrega do curto, do médio e do longo prazo. Simultaneamente. É possível? Claro que é possível. E a gente chama isso de ambidestria, né? A ambidestria é essa capacidade de enxergar o curto prazo e o médio e longo também,
essa ambidestria ela é muito difícil de ser executada, mas a experiência e a maturidade e a passagem por diversos setores, isso, claro, vai tornando mais fácil para a gente. O setor de saúde precisa de muita gente ambidestra, precisa de muita gente com a capacidade de criar o que entrega o resultado do curto prazo e do longo prazo também. Nós estamos sendo fortemente desafiados para trazer essa inovação que tem essa visão sistêmica imediatamente. Muito bacana. Acho a visão espetacular e para um mercado como o mercado de saúde, né, como você mesmo falou, onde as coisas são pensadas a longo prazo, né, são delicadas, porque trata-se aqui de informações muito sensíveis e é um sistema completamente interligado, né? É super necessário você ter como ponto de partida uma visão sistêmica, né, uma visão que consegue enxergar o todo. Então, muito bacana, mas obviamente não tirando a necessidade de resultado de curto prazo, senão a roda não consegue girar mesmo, né? Muito bacana, Sérgio. E vocês têm um case, né, na prática de aplicação de tecnologia digital na atenção básica, que eu queria que você compartilhasse um pouco mais. Pelo que eu entendi, se trata aí de uma parceria entre a Galileu Saúde, a Siemens Healthineers e a cidade de São Paulo, ou seja, é algo bem, bem robusto aqui. Como que surgiu e qual foi o objetivo aí dessa parceria, Sérgio? Olha, a Galileu é uma empresa que surgiu recentemente, ela não é uma empresa tradicional, é uma health tech, e ela começou a atuar junto da Siemens Healthineers na construção de uma plataforma digital que pudesse interoperar informações, dados, né, de diferentes fontes, com o objetivo de que isso pudesse se traduzir em valor e benefício para as pessoas, do ponto de vista da saúde, obviamente. Nessa estratégia, a Siemens Healthineers colaborou com a oferta do que é até hoje o backbone dessa estrutura, ou seja, o arcabouço tecnológico que permite que essa plataforma digital possa operar. E essa plataforma digital, o que ela faz, né, de fato? Ela comunica com os pacientes no dia a dia. Então, é como se fosse um grande gestor digital de conversas, que permite que as pessoas tragam suas dificuldades, dúvidas, que elas possam passar por um processo de educação, onde elas possam passar por mecanismos de avaliação, onde seja feita análise de risco, onde se entenda quais são as necessidades delas de cada uma delas no dia a dia. E todas essas perspectivas combinadas, sendo que os dados fluem naturalmente dentro desse processo para que, inclusive, a plataforma possa predizer riscos e possa dizer também quais são os momentos onde uma deterioração clínica é iminente, por exemplo. Então, essa análise e essa construção, elas vinham sendo feitas, isso é bastante recente, e a oferta dela foi sendo feita tanto para o setor público como para o setor privado. No setor público, alguns pequenos municípios iniciaram os testes com o uso de uma plataforma assim sendo oferecida no SUS. E essas cidades passaram a oferecer essa possibilidade de que cada cidadão tivesse acesso a uma plataforma digital, pudesse dialogar com essa plataforma e quando eles têm alguma dúvida ou problema, essa plataforma passa a interagir com eles. Num determinado momento, por exemplo, quando a dúvida ou problema é um pouco mais grave, a plataforma automaticamente conecta com uma teleconsulta e a pessoa fala com um médico. Esse tipo de coisa não só reduz filas, reduz tempo de acesso a serviços, como permite que a gente possa, inclusive, qualificar essas ações, medindo se os protocolos estão sendo seguidos, usando ferramentas de predição, onde se prever riscos e prever eventos que podem ser evitados. Você pode acoplar outras tecnologias que podem, aqui estou dando exemplos reais, tá, que existem dentro da ferramenta Galileu, que podem analisar exames pela tela do celular, avaliar a qualidade, o estado de saúde da pessoa pela tela do celular. E tudo isso, quando foi começado a ser testado em cidades pequenas, o que a gente observou é que existia um impacto gigantesco, tanto na geração de saúde, que é o primeiro objetivo de uma plataforma digital dessa natureza, como na redução de eventos que a gente chama de evitáveis, ou seja, ela reduzia eventos que poderiam ter sido evitados por completo, porque ao atuar rapidamente nos primeiros sinais e sintomas, ela evitava complicações. E claro que isso foi ganhando corpo ao longo do tempo, e isso chegou até o município de São Paulo. Então a municipalidade de São Paulo, entendendo que essa ferramenta poderia ser
importante, como uma camada digital que apoia toda a estrutura do mundo físico que já existe implantada, resolveu implantar isso na sua região sul. E na região sul, isso é feito através da interação com organizações sociais de saúde. Na região sul, uma organização social de saúde entendeu a perspectiva e considerou que fazia muito sentido para atender as demandas do município de São Paulo. Então a gente está falando aqui de uma atuação de vários players juntos. A Municipalidade de São Paulo, que ofereceu toda a infraestrutura para apoiar a integração dos dados junto com o ESUS, junto com toda a estrutura já existente, as unidades físicas. A Organização Social de Saúde, o SEJAN, no caso, que é o responsável pela administração destas unidades na região sul do município de São Paulo. A Galileu, e apoiada pela estrutura tecnológica da Siemens. Veja que é uma estratégia colaborativa poderosíssima aqui, que une tecnologia, poder público, gestores municipais, gestores locais e empresa digital, juntos para resolver esses problemas, e a gente começou a operar dentro do município de São Paulo. Essa é a natureza da construção, de como aconteceu, mas essas ações todas hoje já atendem a mais de 1 milhão de vidas dentro do setor público. Eu estou contando um pedacinho das coisas, mas tem muito mais coisas que são usadas e que funcionam na prática e que a gente pode comentar, que impactam a vida do indivíduo de uma maneira assim enorme. Se a gente olha um pouco dos recursos tecnológicos que você usou na prática, né? Como que funciona dentro das unidades básicas de saúde? Então, além dessa plataforma digital que conversa com os indivíduos por celular, né, pelo telefone celular, conectado na internet, dentro de casa, existem ações que conectam com essas pessoas e com os profissionais de saúde dentro das unidades. Então, dentro das unidades, e aqui a gente está falando das unidades básicas de saúde, dentro dessas unidades, o que a gente tem, por exemplo, são intervenções que apoiam, primeiro, na educação digital das pessoas. Então, nós temos profissionais dentro dessas unidades que, além de tirar dúvidas do dia a dia, explicam como usar a tecnologia digital, porque não é simplesmente ofertar. A gente precisa ofertar e também educar as pessoas, porque as pessoas têm receios, têm várias barreiras, tem o medo, tem o receio, dúvidas, elas às vezes elas têm dificuldade em acessar a ferramenta porque não têm acesso à internet. Então, como é que a gente vai resolvendo essas coisas no dia a dia? Na unidade básica de saúde, então, a gente tem esse processo educativo dentro das unidades. A gente tem dentro das unidades salas adaptadas para a utilização dos serviços, como se a pessoa estivesse utilizando pelo celular, até para a educação das pessoas na primeira utilização, mas também para aquelas que têm dificuldade de acesso, porque a internet em casa não permite esse acesso. Além desse segundo aspecto, que é ter a experiência de utilização dentro das unidades, nós também temos nas unidades, é claro que em níveis diferentes de unidade para unidade, algumas mais avançadas, outros menos avançados, algumas em fase de teste hoje, outras já muito avançados já em implantação em escala. Nós temos atividades o que a gente chama de pré-consulta digital. Ou seja, a gente começa, antes da pessoa entrar numa consulta física dentro da unidade, a gente realiza a pré-consulta através de um tablet com câmera ligada, que faz análise pletismográfica da pessoa, ou seja, é uma tecnologia utilizada que identifica o rosto da pessoa, identifica tons de vermelho no rosto da pessoa e consegue dizer, claro que com uma acurácia que ainda está crescendo, né? A gente está vendo isso cada vez mais próximo dos mecanismos que a gente chama de ideais para diagnóstico de doenças ou de situações clínicas relevantes. Mas isso está se aproximando do momento onde a gente vai poder substituir isso um dia, né? Vai deixar da necessidade de fazer exame para tudo. A gente vai conseguir usar essas tecnologias para identificar resultados de exames pela tela de um tablet ou de um celular. Mas lá nessas unidades a gente já usa essas tecnologias não para dar o resultado para o paciente, porque como não tem uma acurácia ideal ainda, né, uma assertividade ideal, o resultado do exame, a gente informa o profissional de saúde. Então informa o médico, olha, esse paciente pode estar com um problema de diabetes. Esse paciente pode estar com um diabetes descompensado. Por quê? Porque a gente, durante o processo de pré-consulta, identificou pelo mecanismo digital que alguns exames estão alterados. Feito isso, o médico ele começa o seu atendimento com outro nível de informação.
onde além de ter todas as informações de uma pré-consulta habitual, ele tem informações antecipadas de alguns riscos que esse paciente pode ter. E aí ele vai mais assertivo. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bastante fácil quando a gente começa a observar como é que isso toca na vida das pessoas no dia a dia, né? No primeiro dia de implantação, numa unidade, a gente viu o caso de uma paciente que chegou para trocar um receituário, né? Ela ia trocar uma receita médica. E ela não tinha queixas, né? Porém, essa paciente, na pré-consulta, o sistema identificou que poderia estar tendo risco cardiológico, ou seja, ela poderia estar tendo alguma coisa errada sob a perspectiva cardíaca. O médico foi alertado e ele pediu um eletrocardiograma, e no eletrocardiograma acusou que essa paciente estava num processo inicial, provavelmente inicial, de infarto agudo do miocárdio. Então ela estava infartando naquele momento, ela ainda não tinha sintomas. E a gente sabe que para alguns idosos e diabéticos, os sintomas do infarto são um pouco diferentes, às vezes reduzidos, difícil de fazer o diagnóstico. Ela estava infartando e o médico, ao invés de apenas trocar a receita médica, que era o que ela estava precisando, encaminhou para fazer um eletrocardiograma e, na sequência, para o pronto-socorro. E essa vida foi salva graças a uma tecnologia que complementa todo um serviço de saúde que já existe, implantado, mas que traz informações adicionais. Fazendo com que a nossa atuação como profissionais de saúde seja potencializada num outro nível que permite que a gente salve muito mais vidas e controle muito melhor as doenças e faça com que as pessoas tenham vidas melhores. Então, os recursos tecnológicos, eu citei aqui alguns deles, mas são vários, né? A gente tem, inclusive, inteligência artificial para dar laudo de exames. Eu ia te comentar sobre isso, porque quando a gente começa a falar de tecnologia, na escala que você está comentando, a gente não consegue fazer isso com uma simples tecnologia. A gente começa a falar um pouco de IA, né? E até entrando pegando o gancho que você estava comentando de IA, né? Vocês usam a IA, pelo que eu entendo, para monitoramento remoto, né? Como que funciona esse acompanhamento à distância? De que forma que os algoritmos ajudam a prevenir agravamento? Perfeito. A gente vai capturando dados de diversas fontes, então a gente, ao conversar com o paciente, entende quais são as doenças que ele tem hoje, quais são os riscos de doenças futuras, aplicando um questionário simples, e no dia a dia a gente vai dialogando com esse paciente. A gente acopla o paciente numa que a gente chama de uma linha de cuidado. Então, se o paciente tem diabetes, a interação dele com a ferramenta vai ser diferente daquele que tem pressão alta. Aquele que tem diabetes, a ferramenta vai pedir algumas informações, vai passar a monitorar algumas coisas que aquela do paciente com hipertensão não vai monitorar, porque ela é específica, é o que a gente chama de personalização. E isso tudo é feito através da leitura de dados. Esses dados são passados por algoritmos que interpretam esses dados e combinam esses dados através de conhecimentos prévios da medicina e consegue dizer para a gente o seguinte: olha, esse paciente aqui tem diabetes, a gente está capturando dados no dia a dia desse paciente, conversando com ele, e ele está piorando. E provavelmente em poucos dias ele terá um agravamento que vai necessitar ele passar em pronto-socorro. Então esse tipo de informação é como se fosse um sinal de alerta. A ferramenta vai juntando vários dados, vai dialogando com o paciente no dia a dia através de um chat, né, através de um bate-papo normal, por qualquer via. E nesse chat ela vai capturando mais dados, e quando a gente alimenta esses dados, o sistema tem equações que vai fazendo cálculos e vai dizendo: opa, agora esse paciente entrou no risco de internação, entrou no risco de que vai descompensar do diabetes, tem que fazer alguma coisa. Automaticamente manda o alerta para os profissionais de saúde que já pedem para o paciente uma teleconsulta. Dando um exemplo aqui de como que a gente intervém. Algumas vezes vai direto para o pronto-socorro, outras vezes é só uma consulta simples para ajuste de dose de remédio. Mas com isso a gente evita muitas coisas. E esses mecanismos eles usam, alguns deles, algoritmos simples, outros com inteligência artificial. Como é que a gente atua, por exemplo, dentro de hospital? Essa mesma plataforma está acoplada dentro do hospital, conectada, vou dar um exemplo aqui, com o aparelho de eletrocardiograma. Todo mundo que faz o exame de eletrocardiograma dentro do hospital, a ferramenta identifica o exame, ela mesma dá o laudo, ela informa o laudo para o médico que está pedindo lá na ponta, e se houver necessidade, ela conecta por telesaúde
uma equipe ou um profissional especialista daquela área, um cardiologista, por exemplo, que vai apoiar aquela interpretação e vai entrar em contato com a equipe local e monitorar o passo a passo. Mesmo que a equipe local, por exemplo, seja um profissional que não seja cardiologista, ele passa a ter o apoio de um cardiologista à distância, para que, como aquele é um caso grave, né, um caso alterado, ele vai acompanhar o passo a passo do melhor procedimento possível. Então é assim que a gente usa a inteligência artificial para apoiar, por exemplo, a construção de laudos, a execução de mecanismos de predição de risco, né, para que as ações preventivas e mais, a gente diz até que elas são mais que preventivas, elas são proativas, né, elas são antecipadas para que a gente consiga controlar esses casos de piora clínica o mais rápido possível, né, e isso tudo ajuda a prevenir os agravamentos que você mencionou. Uhum, uhum. Vocês, bom, continuando nesse mesmo tema, né? Vocês também falaram na RINS, para quem não está familiarizado, o RINS é um dos principais eventos globais aí sobre inovação em saúde, né? Mas vocês também falaram lá sobre o impacto econômico do projeto. Estou interessado em entender isso também, né? Você pode explicar melhor como a detecção precoce de doenças gerou, de fato, uma economia para a cidade de São Paulo, nesse caso? Então, Edu, quando a gente fala sobre essa experiência no município de São Paulo, a gente está falando sobre um impacto populacional. E aí eu vou precisar recorrer a alguns números para te demonstrar como é que isso acontece, como é que o impacto financeiro acontece quando esse tipo de estratégia que a gente está comentando é aplicada populacionalmente. Eu falei para você que a gente já tem mais de 1 milhão de pessoas dentro do sistema público de saúde acompanhando, sendo acompanhadas por essa ferramenta tecnológica, né? Mas nesse período em que a ferramenta está sendo aplicada, a gente realizou mais de 654 mil exames de urgência realizados e laudados, por exemplo, pela própria ferramenta. Eu estou me referindo àqueles laudos por inteligência artificial que identificam se tem alguma coisa errada acontecendo, por exemplo, num eletrocardiograma dentro dos hospitais. E esse aqui é o caso específico dos eletrocardiogramas. Nesses exames, a gente identificou mais de 30 mil casos que tinham o que a gente chama de fibrilação atrial. O que é fibrilação atrial? São casos onde a gente tem uma alteração do ritmo do batimento cardíaco, e isso pode ser extremamente grave. Porque isso pode levar, por exemplo, aos acidentes vasculares cerebrais, né, os derrames cerebrais. O acidente vascular cerebral, se a fibrilação atrial não for conduzida rapidamente, adequadamente, no momento certo, no local certo, da maneira correta, esses casos têm uma chance muito grande de evoluírem para derrame cerebral, para o AVC. Desses casos, a gente consegue monitorar por todas essas estratégias que eu comentei contigo de acompanhamento desses pacientes, a gente consegue monitorar quantos casos foram evitados. Desses 30 mil casos de fibrilação atrial, a gente conseguiu evitar 10.700 derrames cerebrais. Uau! Então, e aí a gente consegue calcular o impacto disso, né? Porque se essas pessoas tivessem tido o AVC, o acidente vascular cerebral, teria todo o custo da passagem pela UTI, às vezes cirurgias, todos os procedimentos necessários para salvar essa vida. Só que a gente conseguiu salvar fazendo o diagnóstico precoce, rápido, apoiado por inteligência artificial dentro das unidades públicas. Nós estamos falando de unidades públicas. A economia de custo potencial evitado na assistência desses pacientes, né, que teria acontecido para o tratamento do derrame cerebral, para esses 10.700 casos, foi de aproximadamente 2,4 bilhões de reais. E nós estamos falando de uma doença. A plataforma Galileu, ela acompanha toda e qualquer doença que uma pessoa possa ter. E isso, claro, a gente dá muito mais ênfase às doenças crônicas, né? Porque são as que mais impactam a vida das pessoas, como diabetes, a hipertensão, que é a pressão alta, e várias outras. Porém, a gente está falando também sobre necessidades do dia a dia que são resolvidas com uma conversa com um médico, por teleconsulta. Que às vezes nem precisa de inteligência artificial, precisa só de acesso digital. A gente garantir que a pessoa, na casa dela, vai conseguir ter uma teleconsulta no momento que ela está precisando, no momento de dúvida, no momento que o filho fica doente. Isso tudo aproxima a tecnologia das pessoas. E esses desenvolvimentos que geram resultado financeiro, o resultado financeiro é consequência.
o grande propósito e objetivo de tudo isso que a gente está conversando é a capacidade da tecnologia trazer melhor qualidade de vida e saúde para as pessoas. Então, como é que a tecnologia humaniza o cuidado, né? Como é que ela aproxima as pessoas do melhor cuidado possível, né? Essencial. E pensando nisso também, eu tenho uma dúvida. Olhando o profissional de saúde, como que foi o processo de engajamento com eles, né, e com a população? Houve alguma resistência? Sempre tem, e é natural que isso aconteça, faz parte do nosso processo dedicar boa parte dos nossos investimentos para educação, tanto de profissionais de saúde como dos pacientes. Quais são as principais barreiras que eu acho que vale a gente destacar aqui? Tem uma barreira que é a barreira cultural, que é natural das pessoas terem medo da tecnologia, da inovação, do novo, né? Então, esse aspecto, principalmente na saúde, né? Será que é seguro? Será que os meus dados vão ser respeitados? A minha privacidade vai ser respeitada? Será que essa tecnologia ela é correta? Será que ela é imprecisa? Será que ela é precisa? Será que essa tecnologia ajuda o médico ou atrapalha o médico? Vai criar uma burocracia a mais ou vai eliminar burocracias? Todas essas dúvidas, elas fazem parte de um arcabouço cultural que nós todos carregamos e que é natural que as dúvidas surjam toda vez que a gente está frente a uma nova tecnologia ou um conjunto de novas tecnologias, como a gente discutiu aqui hoje. A resistência, então, a gente entende que essa resistência ela é natural e ela deve estar presente e ela, na verdade, ela é uma oportunidade para a gente estimular o diálogo. Toda vez que existe uma dúvida, uma resistência, um medo, uma preocupação, a gente trata com extremo zelo, porque na hora que você consegue cuidar disso por completo, né, esclarecendo, trazendo transparência, trazendo segurança para a conversa, as pessoas passam a se tornar vendedoras do projeto. Então, é fundamental que os profissionais de saúde sejam os principais vendedores do projeto e que a população seja a grande usuária satisfeita do projeto. Então a gente tem trabalhado muito esse convencimento por educação. Então são investimentos contínuos que a gente tem em educação para fazer com que esse desenvolvimento traga mais engajamento. Agora, engajamento em saúde é sempre um desafio, viu, Eduardo? A gente está falando sobre algo que eu costumo brincar, dizer que o meu sonho é que um dia a saúde seja tão importante quanto uma fofoca. Porque todo mundo dá atenção, né? O brasileiro fica na média mais de 10 horas por dia na internet. Só que quase nada discutindo saúde, discutindo a sua própria saúde de forma personalizada, falando sobre o que afeta ela mesma, né? Como é que a tecnologia pode ajudar a controlar melhor a sua saúde. Então um dia a saúde vai ser tão importante como a fofoca, esse é meu sonho. Gostei do seu ditado aí, muito boa. Outro ponto importante, não dá para falar de saúde sem falar da interoperabilidade, né? Não tem como. Os dados gerados pela plataforma, eles se integram com outros sistemas do SUS também? E como que vocês estão lidando com o tema da interoperabilidade? Poxa, esse é um dos temas mais difíceis dessa conversa inteira. Sem dúvida. Porque a gente tem que fazer o dado fluir de um lado para o outro para benefício do paciente. Então não adianta um sistema de saúde como o que a gente usa hoje em dia, onde eu vou num consultório, falo para o médico, olha, eu tenho alergia a tal remédio. Aí amanhã eu desmaio na rua, me levam para um pronto-socorro, e lá no pronto-socorro eu estou desmaiado, não tem ninguém para dar essa informação para o outro médico do pronto-socorro, ele vai e me aplica aquele remédio que eu sou alérgico. E aí, qual que é a conclusão disso? A falta de conexão entre os sistemas faz com que muitas vidas se percam ou muitos prejuízos aconteçam, não só prejuízos de quantidade de vida ou de qualidade de vida, mas também financeiros. Tudo isso é desperdício pela falta de conexão dos dados para benefício do usuário do sistema, que é o paciente. E também para benefício da atuação do profissional de saúde, porque uma coisa é o profissional de saúde atuar com um monte de informação, outra coisa é ele atuar sem informação. Sem informação, a dificuldade é muito maior. Então, a gente tem como enorme desafio vencer as barreiras do que a gente chama de interoperabilidade, que é a operação entre diferentes sistemas. E aqui existem níveis diferentes. Não adianta só a gente conectar sistemas. Às vezes, os protocolos de dados são diferentes, os códigos são diferentes, existem siglas que os sistemas não interpretam. Então, mais do que simplesmente conectar, é importante integrar
esses sistemas, e integrar esses sistemas é uma camada mais complexa, que é fazer com que os dados se convertam em informação de fato, ou seja, eles sejam mais do que números ou etc, mas eles sejam interpretações, e eles sejam corretos, eles saibam ler essas peculiaridades de cada sistema, né? Então o médico pode estar lá usando um prontuário eletrônico, nesse prontuário eletrônico ele usa um tipo de sigla que é habitual na instituição, mas essa sigla pode ser usada para significar outra coisa numa outra instituição ou num outro estado. Então a gente tem que ter sistemas integrados, que é uma evolução da simples conexão. Esses sistemas integrados são um grande desafio e a gente tem cuidado disso dentro de uma plataforma digital. E aqui falando sobre todas, tá? Não estou falando simplesmente sobre a Galileu, que é algo que a gente está conversando aqui, está focando mais no assunto da Galileu, mas falando sobre todas as plataformas digitais, todas elas têm que ser boas nisso. Porque elas têm que capturar a informação do prontuário eletrônico, do outro prontuário eletrônico, do sistema do laboratório, capturar a informação do aplicativo de conversa que está no celular do paciente, capturar todas essas informações, juntar as informações que vêm dos algoritmos que predizem riscos futuros, que estão dizendo quando é que o paciente vai piorar, se vai ser agora, juntar com os sistemas da telesaúde, né, das teleconsultas, juntar toda essa parafernália tecnológica e fazer com que isso se converta em informação para gerar saúde para as pessoas. Muito bacana, Sérgio. Realmente, e pensando em sistemas, né, que se conversam, a gente tem que sempre pensar no mais moderno, né, em APIs, né, em sistemas legados, olhando para a nuvem e realmente entender como cada um se conecta. Eu acho que esse, de fato, para mim, se não for a maior, é uma das maiores barreiras do que ainda limita, né, o mercado de saúde de avançar na rapidez que a gente vê a velocidade que a gente vê um financeiro ou outros mercados aí, né, junto com essa transformação digital. Por que saúde fica tão para trás, né? Realmente é um emaranhado de sistemas legados e antigos, complexos aí, ainda não prontos para operar, né, de maneira interligada, né? E Sérgio, pensando em outras regiões do país, né, para a gente finalizar esse pedaço que foi super rico, esse modelo ele pode ser escalado? Já existe alguma conversa com outras cidades, outros estados para levar isso adiante, ou por enquanto é ficar realmente aqui em São Paulo limitado a onde está? Olha, todas essas soluções que eu comentei desse modelo, tanto na conexão com laudos por inteligência artificial, como teleconsultas, como a aplicação de tecnologias dentro das unidades físicas, soluções que hoje a gente tem dentro das unidades de terapia intensiva, soluções que preparam melhor o paciente para o procedimento cirúrgico, né, fazem avaliação pré-operatória. Várias outras soluções que já existem hoje, estão sendo aplicadas dentro dessa plataforma, da plataforma Galileu, elas hoje já estão sendo operadas, às vezes todas juntas, às vezes só uma parte ou outra parte, em todos os estados da federação. Então hoje a gente já tem todos os estados brasileiros utilizando. É claro que o estado de São Paulo é onde está a grande concentração de vidas em uso dessa estratégia digital. Alguns estados, por exemplo, a gente está mais dentro de um hospital ou outro hospital atuando com inteligência artificial. Em outros estados a gente já está no mesmo modelo que São Paulo, conversando com as pessoas dentro de casa, capturando dados, fazendo o que você chamou de monitoramento remoto, que é uma das grandes inovações que a gente tem hoje em dia na área de saúde, né? Esse poder enorme de poder capturar dados onde a pessoa está, né? Não necessariamente só dentro do hospital, ou só dentro de um consultório, ou só dentro de um exame, né? Dentro de uma análise clínica. Então hoje a gente já está disseminado. É claro que essa conversa é contínua, cada vez mais coisas estão sendo implantadas em diferentes cidades. A gente tem hoje uma população de mais de 200 milhões de brasileiros que a gente pode atuar, e hoje a Galileu já está inclusive atuando em outros países. Então a gente já começou a atuar em outros países da América Latina e conversas já para atuação na América do Norte e Europa já acontecendo. Países inteiros estudando a plataforma, a solução hoje tem parceria de várias empresas que colaboram para a disseminação do potencial. Hoje o Galileu já começa a ser visto como uma solução de referência para o mercado mundial de solução digital em saúde,
E isso está facilitando muito essas nossas conversas e a expansão, principalmente para a América Latina nesse momento, que já está em fase de consolidação em alguns países. Então, essa é um desenvolvimento nacional que começa beneficiando o SUS e o setor privado brasileiro, mas que pode beneficiar muita gente ao redor do planeta. Espetacular, hein? Parabéns. Não estava sabendo que já estava nesse alcance. Tá muito rápido. E, Sérgio, encerramos essa primeira parte aqui. Para a gente finalizar o bate-papo, a gente faz um jogo rápido aqui no final, que é um bate-bola de perguntas e respostas para conhecer você um pouco melhor como pessoa, tá bom? Tá joia. Vamos lá, então. Primeira coisa que eu queria te perguntar é qual o hábito novo ou antigo, né, ou recente, né, que você adquiriu que melhorou sua qualidade de vida? Olha, Edu, uma coisa que eu aprendi recente é saber administrar a minha vida dentro dos recursos que eu disponho, muitas vezes dentro de casa, sem a participação de outras pessoas, mas sem deixar de fazer. Isso para mim foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi algo que eu consegui administrar. Alimentação melhor, sozinho, eu comigo mesmo, atividade física, essa disciplina de garantir que a qualidade de vida esteja representada em todos os dias. E, Sérgio, algum conteúdo, pode ser um podcast, um livro, uma série, que você sempre recomenda? Eu gosto de recomendar sempre um livro que não tem nada a ver com a área de saúde, que é minha área, mas a nossa área, né, que eu acho que é um livro que fala, não tem nada a ver com isso, mas fala muito sobre como a gente pode repensar a saúde. O nome do livro é A Revolução das Plantas. Ele é do Stefano Mancuso. Foi um livro que ele foi premiado na Europa há pouco tempo atrás como o melhor livro que fala sobre questões técnicas relevantes sem ser um livro técnico. E fala para a população leiga de todos nós. Fala sobre a forma como as plantas conquistaram o planeta, como elas têm ações colaborativas, como elas interagem umas com as outras, como elas enxergam, como elas sentem, como elas criam regras sociais, como existem normas dentro da interação entre as plantas, como é que elas criam leituras que não são as leituras que os humanos criaram. Eu aprendi muita coisa sobre administração, inclusive de processos, lendo esse livro, e a sequência dele é uma sequência de livros organizada pelo Stefano Mancuso, que fala sobre o que a gente pode aprender com a natureza, objetivamente com as plantas, e que ajuda a gente a repensar como que a nossa sociedade poderia se organizar de uma maneira muito mais racional. Muito interessante. Esse eu não conheço, vou ler também. E qual tecnologia relacionada à saúde que você acha que pode ter o maior impacto nos próximos anos e por quê? Sensacional essa pergunta. Eu vou te dizer que a tecnologia que mais vai impactar a saúde nos próximos anos não é uma tecnologia de saúde, é a tecnologia da gamificação. Eu entendo que a gamificação ela traz uma técnica específica que vai nos ajudar a gerar mais engajamento para dentro das plataformas digitais de saúde. E isso vai aproximar as pessoas com um diálogo sobre saúde todos os dias. Então eu entendo que a gamificação ela vai ter esse poder de transformar o comportamento social e fazer com que as pessoas se tornem capazes de entender a importância e conseguirem executar isso com prazer, né? Fazer com que as pessoas tenham essa conexão com ferramentas digitais que melhoram o acompanhamento de saúde, tendo recompensas imediatas, conseguindo estabelecer a percepção de níveis diferentes, de crescimento, de aquisição de conhecimento. Tudo isso se viabiliza pelas estratégias de gamificação. É um aprendizado que vem do mundo dos jogos e que a gente está começando a aplicar dentro. A Galileu tem um sistema de aprendizado que faz educação de pacientes e educação de profissionais de saúde que usa gamificação. O engajamento é muito maior. Então, eu acho que isso vai trazer um impacto enorme. E se você pudesse escolher uma habilidade nova para dominar imediatamente, qual que seria? Hoje, por conta da Galileu, a principal habilidade que eu deveria começar a dominar agora, de imediato, é falar espanhol. Por conta da expansão na América Latina da ferramenta. Seria ótimo agora, mas eu vou preferir te responder uma coisinha diferente. Eu gostaria hoje de resgatar uma habilidade que eu tenho, mas eu tenho tido dificuldade de dedicar tempo para ela,
que é uma atividade de lazer. Eu sou tapeceiro, então eu gostaria de resgatar essa habilidade. Eu gosto muito de fazer tapeçaria. Eu gostaria de resgatar essa habilidade de bordar tapetes se eu tivesse um pouquinho mais de tempo. Que legal, muito legal. E por último, Sérgio, a gente tem uma audiência aqui que aprecia muito essa última pergunta, principalmente muita gente entrando aí na vida, né, de profissional, no trabalho, etc. E qual que é o conselho que você daria para si mesmo no início da sua carreira, hoje, sabendo o que você sabe hoje? Boa, é desafio essa pergunta, hein? Então vamos lá. Eu entendo que no início da carreira, hoje, eu fiz algo que foi muito equivocado. Eu escondia, como quase todo mundo, né, que é gay, e eu sou gay, eu escondi dentro do ambiente profissional quem eu era de verdade. Eu achava que era necessário ser o que as pessoas esperavam que eu fosse para ser bem-sucedido. Depois que eu consegui, claro, eu sou um indivíduo privilegiado por muitos fatores, mas mesmo assim foi difícil para mim, mas quando eu consegui dimensionar o que eu estava perdendo, o tanto de vida que eu estava deixando de viver, me escondendo e deixando de ser eu mesmo, ou seja, deixando de ser autêntico, quando eu percebi tudo isso, aí eu tive coragem de enfrentar essa situação e assumir publicamente e passar a ser quem eu era, quisessem ou não quisessem, aceitassem ou não aceitassem. Por quê? Porque eu entendia que essa era a minha melhor versão. Essa era a minha versão que habilitava eu ter paz para construir muitas outras coisas, dedicar tempo para muitas outras coisas e parar de ficar sonhando ser alguém que eu não era. E eu diria hoje para mim mesmo, no início de carreira, não demore tanto para respeitar, para se respeitar e para ser autêntico, para dizer as verdades que você entende que são verdadeiras, com bons argumentos, porque no fundo, todo mundo entende que respeito é necessário. Todo mundo entende. Eu lamento quando as pessoas precisam passar por situações de desrespeito para entenderem a importância do respeito. Então, aqui eu quero ser voz ativa sempre para isso, para que as pessoas sejam autênticas e possam ser quem elas querem ser e quem elas são, para que elas sejam a melhor versão delas mesmas. Parabéns pela coragem e pelo discurso. Acho nota 10, é isso mesmo. Tecnologia, prevenção e cuidado com as pessoas, né? A experiência de São Paulo mostra que é possível usar a inovação para transformar o acesso à saúde pública e impactar nas vidas. Conversei hoje com o Sérgio Ricardo Santos, vice-presidente de estratégia da Galileu Saúde. Sérgio, obrigado por conversar conosco aqui no Oxigênio Ideias para a Saúde. Foi espetacular. Obrigado a vocês. Grande abraço. E eu agradeço também a você que me acompanha por aqui. Se você gostou, segue a gente para não perder os próximos conteúdos. Obrigado e até o próximo episódio. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.